Olá, pessoal. Boa noite. Chegou o grande momento. Toda terça-feira temos live. Terça-feira, 18 horas, temos live. E a live de hoje é com a doutora Graça Moura, é a nossa convidada. Mandar aqui um convite para a doutora Graça Moura, para que a gente possa bater um papo bem interessante, né? Estamos aí. Já mandei o convite para a doutora Graça Moura, homeopata. Boa noite, amigos. Vânia, beijo, Diego, Ricardo. Estamos aí. Já fizemos, né, os alinhamentos e vou mandar aqui o convite, aguardando, doutora Graça. Já temos aí alguns amigos. Essa live promete. Ah, doutora Graça já está aqui. Aguardando. Doutora Graça. Mandar novamente o convite para a doutora Graça. Adicionando. Doutora Graça já está assistindo. Já aí o convite. Olá! Boa noite, querida. Essa Boa noite é uma noite, noite Socorro. que promete. Como é que a senhora Boa noite, está? Socorro. Boa noite, Estou muito todos. Boa bem, noite, graças a Deus. Deus. Felicidade de estar recebendo a senhora. Uma pessoa tão querida, tão especial, tão ocupada e está aí na nossa live para desmistificar a homeopatia e trazer toda essa contribuição. Mas vamos primeiro saber um pouquinho quem é doutora Graça Moura, história de vida. Eu quero que a senhora conte um pouquinho da menina, essa trajetória, porque as minhas lives, doutora Graça, é para promoção do outro. E eu sempre pedidas que é para motivar. Então, quem é doutora Graça? De menina a passar até chegar na universidade. A senhora pode fazer aí uma síntese da sua história? Fique à Sim, vontade. já vi que tenho muitos conhecidos aí. Boa noite a todos, meus pacientes queridos, meus amigos em geral. Mas para quem não me conhece, sou Maria das Graças Moura, mais conhecido como Doutora Graça Moura. Bom, eu nasci em Serrinha, Bahia, mas morei temporariamente uns 5, 6 anos em Tucano e daí eu vim para Salvador. Então, eu me sinto nas três cidades. Eu sempre digo que eu tenho uma identidade com as três cidades. Eu sou serra, tucana, soteropolitana. Eu vim para cá muito pequena, estudei em boas escolas, graças a Deus, né? E sempre muito preocupada com estudos, sempre preocupada em ser entre os melhores alunos. E aí eu fui galgando minha vida em cima disso. Estudei no Colégio João Florencio Gomes, né? O curso médio, onde fiz amizades que tenho até hoje. Isso, para mim, é uma relíquia. E aí, essas amizades, eu sei que tem alguns também nos ouvindo agora. Para mim, como eu disse, é realmente muito gratificante. Daí, Colégio João Florencio Gomes, vem a época de fazer o vestibular e fui aprovada na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, né, da Universidade Católica de Salvador, onde também fiz vários amigos, colegas, que até hoje a gente tem um grupo grande da nossa turma e que a gente consegue se falar diariamente. Isso aí Que, também que coisa boa. é muito. A amizade, para mim, é a herança que eu deixo para meus filhos. É exemplo de amizades, amizades boas e estruturadas. Muito... Essa é um E pouco da minha história de Graça Moura, menina, como você pediu, e a Graça Moura já quase ficando médica, né? chegar no profissional, antes de chegar lá no profissional,
A família, pai, mãe. Quer falar um pouquinho sobre a sua família? Falo, Referência, esse é, pai e essa mãe. também. Para a senhora ter Meus pais, essa é, fortaleza da família dentro da senhora e da amizade. tenho. E meu pai gostava muito de medicina. Não era médico, mas na cidade do interior onde ele vivia, ele gostava de ficar sempre próximo do médico da cidade, que às vezes o pedia para auxiliá-lo, né, em algum serviço somente de apoio. Então, isso eu acho que eu desenvolvi essa admiração por meu pai, gostar da área médica, e fui desde criança já com um pensamento um pouco direcionado para isso. E isso foi se estruturando cada vez mais. Minha E mãe era. esses amigos aí, a senhora fala desse colégio, João Florencio, alguém está falando aqui que era uma escola pública? Ah, pois é, a escola pública naquele tempo era ícone, né? Era Sim, melhor participar de escola pública, né? E a base que eu sim, tive lá, eu estudei o primário em colégio particular, mas depois fui para a escola pública, foi a melhor coisa de minha vida, porque o que eu tenho de amizades lá é realmente extremamente gratificante até hoje, né? Eu galgo muito em cima disso e insisto muito nisso. Minha que mãe legal. era uma E psicóloga aí, quando nata. a senhora chegou, aí fez o vestibular, entrou na Fundação Baiana de Medicina. E aí? Conte Pronto, um eu pouquinho. entrei na escola baiana e por ser a escola baiana próximo do Hospital Santa Isabel, foi minha primeira casa, minha primeira referência de medicina foi no Hospital Santa Isabel, onde eu comecei como clínica médica e já me infiltrando um pouco no serviço de quimioterapia, não é? Porque eu fui convidada a participar e me infiltrei nisso e trabalhei com oncologia há muito tempo. Inclusive, depois, trabalhei no Hospital Aristide Maltês como chefe do serviço de quimioterapia e lá fiquei um bom tempo. E eu chamo hoje que ainda é meu quartel. Eu não estou mais lá como funcionária, mas eu faço um trabalho no momento voluntário com os funcionários da casa, né? Já com homeopatia. Então as coisas se agregam, né, na vida. Eu acho que uma coisa vai Verdade. puxando outra à medida que você tem incentivo, que você tem bons amigos, que você tem boas chances e que aproveita essas chances, né, para poder Sim. ir mesclando e arrumando aquilo que você gosta e quer E, fazer. e Então nesse esse tempo grupo que eu aí, participo hum, a senhora, esse grupo, a senhora trabalha com no, homeopatia. Mas nesse é era, no caso, a medicina tradicional, é isso? Lá no Santa Isabel, exatamente. Eu Aristides fazia Maltês? clínica e, Sim, mesmo antes de formar, já estava infiltrada no serviço de oncologia de lá. Né? legal. Daí E que como algum veio a tempo depois, homeopatia? Aí a senhora ficou lá um tempo. Como foi que veio essa homeopatia para a vida da senhora? Diga aí pra gente, que eu estou bem curiosa. E o público também, eu tenho bom, certeza. aí como foi que a homeopatia entrou na minha história? Minha filha, a primeira filha, né, que hoje é médica também, por sinal, ela trabalha no São Isabel, veja como a vida é cíclica. Hoje Sim, ela trabalha num serviço que eu inicialmente trabalhei, não com o mesmo nome, nem com as mesmas pessoas, logicamente, claro. mas a base é a mesma. Então, ela trilha por essa parte de oncologia no momento. Então, ela tinha problemas respiratórios alérgicos que me fazia sair muito de madrugada, às vezes, para uma clínica particular para poder socorrê-la, né? Uma clínica de criança. E isso ficou muito repetitivo. Foi quando uma colega pediatra me indicou por que você não faz homeopatia com ela? E aí me apresentou uma colega homeopata, e até hoje também é outra pessoa que agradeço demais, foi quem me apresentou para a Pode doutora dizer Maria que Melli. essa pessoa é referência aí em homeopatia na sua vida? A senhora Doutora foi Maria buscar Melli, ajuda por causa de uma criança, sua filha que estava doente.
Aí a senhora chegou até uma médica homeopata e essa médica incentivou a senhora, foi isso que a senhora quis dizer? A minha colega, que não era homeopata, me Sim. indicou uma dela, colega homeopata, que já trabalhava com a doutora Maria Amélia. Hum, Então, doutora Maria Amélia, por ser, né, na ocasião, a pessoa responsável, o grande estandarte da homeopatia na Bahia, foi minha grande sorte na vida e que até hoje eu agradeço, apesar de que ela já não está presente entre a gente, mas a família sabe o vamos quanto eu voltar. gosto dela. Vamos voltar, que eu gosto dessas referências, dessas relações de amor. A senhora tinha uma amiga, essa amiga médica disse, vamos ali. Aí levou, e aí apresentou a senhora para a doutora Maria Amélia, é isso? Essa doutora Maria Apresentou para Amélia era homeopata? outra colega que trabalhava com ela. E aí foi o Sim. caminho. E de Maria Amélia em diante, aí eu já comecei a fazer o curso, né? Tinha que fazer o curso pós-graduação de homeopatia, eu fiz 2 anos e fiquei com ela no ambulatório. Era para ficar 3 anos, eu fiquei muito mais, e daí já comecei a trabalhar com ela depois. Concluí o curso, eu já comecei a trabalhar no Instituto Homeopático, que era da família dela. Aí já comecei a trabalhar. Formei, ela me chamou e eu comecei a trabalhar com ela. Então, essa história aí tem, para mim, uma importância espetacular. E o estágio que a gente fazia do Instituto Homeopático era no ambulatório da Igreja da Vitória. Ah, E onde lá eu também tive muita prática. E eu tenho até uma amiga que está aí nos vendo, que a filha dela e outras pessoas me conheceram através dessa junção aí com a Igreja da Vitória. Então, que tudo na bom. vida é um passo a passo, né? São amigos que indicam e as coisas vão fluindo e a gente também, fazendo alguma coisa por alguém, a coisa vai surgindo espontaneamente. Então, assim, doutora, vou focar um pouquinho mais em doutora Maria Amélia, que eu vi que a senhora ficou feliz. Ela era referência na Bahia, não é? Não foi assim? E essa relação É. profissional, a senhora passou muito tempo trabalhando com ela. Então, a doutora Maria Amélia não se encontra mais com a gente, né? Então, os familiares que estiverem assistindo, sintam-se confortados e acolhidos pelo amor, porque é muito bonito, doutora Graça, sua história de vida, de amor e de gratidão. Eu sou muito afetiva. Eu acho que amigos a gente conquista e é muito bom quando a gente tem pessoas de referência. Então, no caso, a doutora Maria Amélia foi uma referência para a senhora começar a trilhar. E aí também, eu sei que a senhora também, nessa caminhada, né, tem toda uma trajetória, porque ninguém cai de paraquedas. E a homeopatia, com muito estudo, a senhora trabalha já também, faz mais alguma coisa que eu vou chegar lá, mas eu gostaria de saber se com a homeopatia, desde sempre, a senhora participa também, que a senhora já falou que desse grupo, mas eu queria saber se com a homeopatia também a senhora hoje trabalha com palestra, né, com como é que a educação hoje, né, pode agregar? As pessoas precisam valorizar essa força. A senhora teve seu pai lá como referência, visitando médicos. A senhora é uma médica, sua filha, médica. Mas tudo isso tem todo um arcabouço por trás que é a educação. Deixa eu pegar um pouquinho a educação, antes da gente passar lá para a relação médico-paciente e entrar na homeopatia propriamente dita. A senhora acha que hoje a educação tem links voltados para a homeopatia? No caso, grupos já. Porque hoje os estudantes de medicina fazem residência para diversas áreas. E para fazer a homeopatia, esse estudante precisa fazer o quê? É residência também? É residência médica? Ou é uma complementação Residência de médica, especialidade? tem que fazer o curso pós-graduação, 3 anos Ah, de especialidade, e eu já ia começar falando aqui que quando eu terminei o curso, dos 3 anos que eu fiz com Maria Amélia, eu fui convidada a dar umas aulas, né?
ela me convidou e eu fui ensaiando devagarzinho e ela gostou. E lá no curso eu fiquei 25 anos. Então, foi, Ah, eu foi aplaudo, realmente eu amo. A educação está em mim. Que lindo. um Sim. aprendizado, porque quem ensina tem que estar sempre atualizado. Então, se eu já gostava de estudar, era estudando mais ainda. E ela sempre me incentivando muito. A gente fez laços de amizade não só como profissional, mas também, né, como amiga. E isso se desenvolveu por muito e muito tempo. Então, todo congresso, eu posso dizer todo porque foram todos mesmo, ou congressos, ou seminários, ou palestras, sempre ela me convidava, isso me dava um treinamento de ir me aprofundando cada vez mais sobre a homeopatia em vários setores, né? Em Uhum. vários focos diferentes. E aí E, a gente foi tocando junto legal. E a muita coisa. relação, assim, médico-paciente, a homeopatia, porque, assim, vou falar no senso comum, e me perdoe que a senhora é uma médica, mas, assim, a gente vai no médico, de repente você vai, ele passa uma relação de exames, de repente até você volta e quando chega lá, se for na emergência, você não vê mais aquele médico. Se, dependendo, você demora muito, que às vezes os exames demoram e você leva. Mas como é essa relação médico-paciente com homeopatia? Existe, assim, um atendimento mais especializado, mais específico? Conte um pouquinho para a gente como é essa relação médico-paciente com a homeopatia. Como é que é esse atendimento? É família, individual? Como é essa relação? Só vou acabar de responder uma pergunta que você me fez aí sobre o curso de especialista. Então, o curso Certo. pode ser para médicos, dentistas e médicos veterinários. Então, podem fazer o curso de homeopatia. Maria Amélia não está mais entre a gente, então o curso dela não tem mais, mas tem outros cursos aqui em Salvador que, né, se for de interesse, depois Ah, a gente pode falar sobre isso. não, Né? Então, e pode três procurar anos, né? Tem que passar 3 anos estudando 3 anos. direitinho. Tem que estudar 3 anos. Não, é isso aí mesmo. Tem que ser um curso de Certo, especialização mesmo. Quanto à certo. parte de relação médico e paciente, é a parte acho que eu gosto mais de falar. Porque depois que eu comecei a trabalhar com Maria Amélia, então trabalhei muito tempo, como eu disse, participando de vários cursos, congressos, etc. e tal. A dedicação à homeopatia cada vez mais crescia em mim. E depois eu aí fundei a minha própria clínica, mas não deixando de trabalhar com ela. Então, nasceu a Clínica Homeopática da Lapinha, né, em 1991. Então, até hoje, estamos trabalhando lá. E a relação médico-paciente é o Mas que assim, mais deixa eu voltar para a fascina. clínica, aproveitando que essa foi a pergunta que eu tinha lá na frente. Então, a senhora tem uma clínica e a senhora não atende só. Lá na clínica tem mais profissionais com a senhora? Atende Sim, criança, sim. idoso? Aproveite e me diga aí como é, porque eu quero fazer esse É. comercial, que eu sou adepta e acho fundamental a homeopatia. No caso, a senhora tem uma clínica, a senhora atende só? Tem mais alguém que atenda? Como é lá na Então, sua dessa clínica? relação que você perguntou, a relação médico-paciente é a parte mais importante. Então, a gente tem Mas a que senhora, nós vamos falar já dela, não rebobinar, se né? preocupe, não. Eu quero apertar. Eu quero aproveitar a pergunta logo, já que a senhora falou da clínica. A senhora lá, se eu chegar lá, digamos, eu quero ir lá, vai estar a doutora Graça, certamente, que a senhora é a dona da Sim. clínica. Mas aí, se tiver uma criança ou um idoso, tem um homeopata. Existe a especialidade homeopata clínico, é isso? É só para tirar essa curiosidade. Depois eu quero saber do médico paciente. Eu faço a parte clínica, tanto em adultos Sim, como crianças, pessoas idosas, então é geral, né? Eu pego a sim. homeopatia de um modo geral. Mas eu tenho uma pessoa especialista em ginecologia, que só tem Hum. duas na Bahia, que é pelo menos que eu conheça, dentro de Salvador, aliás, né? Ginecologia, ginecologia ligada Ginecologista à homeopata. homeopatia? Ginecologista homeopata. Existe sim. Então, eu tenho uma lá na minha clínica que já trabalha comigo, uma média de mais de 10 anos, e a gente se dá super bem. Nos formamos na mesma época do curso de Maria Amélia, nos conhecemos lá, e aí fomos nos inteirando, e quando eu fundei a clínica, ela trabalha comigo desde sempre.
Que maravilha! Não conhecia, não sabia, me perdoe a ignorância, eu não sabia que tinha uma ginecologista homeopata. Interessantíssimo. Mulherada, Tem, o pessoal vamos nos gosta cuidar. muito, né? Os pacientes gostam muito, procuram muito, Que e bom. ela tem uma ótima formação e é uma pessoa também assim muito dedicada, gosta de conversar com o paciente. Aí é que cai na relação médico-paciente, que eu acho que é o grande Isso. trunfo da homeopatia é esse, né? Porque é dessa história, dessa relação bem feita médico-paciente que nasce tudo, não é? Você Verdade. colhendo uma boa história detalhada do paciente, no passo a passo, né? Por isso que difere um pouco da alopatia nisso, porque a gente Sim. entra em detalhe dos sintomas dos pacientes, quando é que eles aparecem, se melhora, se piora com tempo frio, tempo quente, várias perguntas que às vezes parecem bobas para a alopatia, mas para a homeopatia tem um significado importantíssimo. Se piora de manhã, de tarde e de noite, né? Talvez na alopatia não tenha tanta importância, para a gente tem. Tempo chuvoso ou tempo quente? Então, perguntas básicas, mas que para a gente tem uma repercussão e vai juntando e formando o que eu sempre chamo de perfil homeopático. Eu acho que é uma linguagem fácil de todo mundo entender, não precisa ser da área de saúde, né? Para entender o que é o perfil homeopático. Então, a gente vai desenhando a cada história que o paciente vai contando dentro da queixa dele, você vai arrumando isso e aquilo, e no final você vai ter as possibilidades dos remédios, que pode ser um, então um medicamento único, ou pode ser mais de um. Aí, a depender do quadro do paciente, da interpretação que é feita, por isso que essa história tem que ser muito bem feita. Esse contato médico-paciente é primordial, é importantíssimo, que é dele que vai nascer o remédio, e do remédio que vai andar para melhora ou até para cura. Muitas pessoas estão falando aqui que não sabia, ó, não sabia, né, da ginecologia, né, no caso homeopata. E assim, essa relação médico-paciente, no caso, se é criança, os pais levam, fica mais fácil porque vai construindo uma história dessa criança. E digamos assim, se uma criança tiver um problema, é interessante que a família toda participe para ajudar nessa construção desse histórico aí? Ou um adulto, alguém tiver mais alguma informação? Porque Geralmente parece as que crianças. precisa de um levantamento, né? De várias situações. Exemplo, a criança tem alergia. Aí, como ele vai com a mãe vai saber contar esse histórico. Mas se é um adulto, ele tiver, não lembrar de algumas coisas, se ele for, digamos, com a irmã ou com uma outra pessoa adulta, é interessante isso? Ou sozinho ele consegue desenrolar para dar a informação que vocês precisam? O adulto geralmente consegue desenvolver tranquilo, né? Alguns idosos, às vezes, precisa de que haja alguma complementação, mas nem sempre. Eu tenho minhas meninas de 80 anos que são ótimas quando elas vão dizer tudo delas, quando às vezes o filho ou a filha interfere, ela, não, não, eu sei de tudo, estou lúcida. Então, assim, difere muito de Adoro, pessoa para pessoa, né? Então, as minhas adoro, meninas verdade. de Mas 80 a em senhora diante atende também. só na clínica ou atende em outro lugar? A senhora atende em outro Eu lugar? atendo em outra clínica também, que posso depois falar onde fica, Certo. mas a clínica Então, homeopática vamos para da. a curiosidade. Aqui está cheio de perguntas, assim, o pessoal, mas eu quero que a senhora, que o bate-papo está muito interessante. De onde vem a homeopatia? Que eu Agora eu não me... gostaria de responder quanto à história da criança que você me perguntou. Ah, E aí sim, da entramos criança. pelo A criança é adulto, ótimo. né? A criança Sim, é simplesmente fantástico fazer uma história de uma criança. Não é sim, porque geralmente quem começa a história é o pai ou a mãe, ou às vezes, quando muito ocupado, uma boa secretária também faz a história boa, ou uma tia, madrinha, enfim, difere de pessoa para pessoa. Ou às vezes até uma avó também. Eu tenho vários acompanhantes avós que são ótimas, dizem tudo direitinho porque cuidam da criança. Então a história da criança é muito legal e eu comecei
admirá-las mais, né? Perceber mais quando elas vão dizendo as coisas, porque elas são muito verdadeiras. Às vezes Sim. o adulto diz alguma coisa, ela faz, não, não é assim, não, é assim. Então, o assim dela é ótimo, né? A gente vai Que é o percebendo que ela termômetro, né? Que já vai né, também, fazendo. e que, o Sim, quê? E que ela quer participar. É uma coisa curiosa e que eu gosto sempre de dizer quando a gente conversa sobre isso. A criança na homeopatia, pelo menos no meu contato, ela não é apenas uma tomadora de remédio, que abre a boca e pronto. Não é. Ela participa, ela sabe. Tem criança assim de uma média de 7, 8 anos, às vezes um pouco menos, que diz, tia Graça, minha peca acabou. Quer dizer, é o remédio que ela está usando. Então, ela está atenta ao remédio, né? Ela lembra, às vezes, a mãe, lembra o pai, o tio, o que for. Então, ela não é somente abre a boca e toma o remédio, ela participa, e isso é fantástico. Essa relação sim. do médico-paciente, principalmente com os pacientinhos, é super importante. Aí nós criamos lá, combinando lá com as meninas, nós criamos uma salinha para eles brincarem, desenharem enquanto aguardam a consulta. Agora não, que a gente teve esse período, né? Que ficamos A 100 é. dias, cento e poucos dias, sem trabalhar. Então, a salinha está, né, meio aguardando o retorno melhor. Mas Tá eles nessa brincam, vida, mas vai voltar. Daqui a pouco tá todo mundo vai aí. voltar, vai voltar. E aí os pais gostam, porque eles desenham, fazem contato com outras crianças, conversam, fazem amiguinhos. E um pai, por si só, disse, doutora Graça, eu vou botar o nome dessa sala, Espaço Kids. Quer dizer, o próprio pai que colocou, eu achei ótimo. Então, essa inter-relação entre a gente é muito legal. Então, é esse Que contato bom. que não precisa muito estudo para isso, não. Isso é relação humana. Verdade. Isso vai surgindo naturalmente, né? Sim, Você tem que sim. ter. Eu digo também que para ser homeopata, você tem que ter essa similitude com o paciente com você. Então, O isso é povo tá, fundamental. o pessoal tá aí agitadinho aí, ó. Todo mundo curioso sobre ginecologia, as mulheres. A mulherada agora se animou. Querendo todo mundo. Gente, que coisa maravilhosa. Maíra, Nunes, um monte de gente falando. Que coisa maravilhosa. Ginecologia homeopata. Ninguém sabia que tinha ginecologista homeopata. Eu também não sabia, e Tem. assumo. E a gente aí está todo mundo querendo. Olha, e depois a senhora vai dizer, né, direitinho como é para chegar até. Como é o nome da médica que a gente tem que ir lá? Doutora Marlene. Doutora Marlene Também. Salles. Ela é bem conhecida como alopata mesmo, mas ela faz homeopatia mais ou menos na mesma época minha. Então, nós temos uma estrada juntas e é um excelente profissional. E já tem um tempão lá na clínica com a gente. Muito bem. E Então, as existe curiosidades, não é? homeopatia também. E na Exato, está dentro curiosidade, de onde veio a homeopatia? Porque o nome traz a gente para algum. Conte um pouquinho dessa história para a gente. De onde veio a homeopatia? Porque a gente a já homeopatia. sabe que tem, que é importante, que é bom. Mas assim, a senhora pode falar de onde veio? Fala um pouquinho da história de Samuel Hahnemann, que foi um sábio alemão, criador da homeopatia. Ele nasceu em 1755. É bom fazer um pouquinho de data para a gente ver que a homeopatia não é uma coisa de hoje, é uma coisa já Sim, secular. Em 1755, era uma pessoa de origem simples, os pais deles eram pintores de porcelana, e ele ajudava desde criança aos pais. E o pai dele, por ter muitos amigos, ele estudou em ótimas escolas. Ele era de uma família simples, mas estudou nas melhores escolas da Alemanha. Então, às vezes, ele é até um pouco humilhado e tal, mas isso ele foi levando na vida dele numa boa, né? Então, e ele tinha muita facilidade em traduzir livros. Ele tinha facilidade com línguas estrangeiras, era um poliglota nato. E aí ele foi, estudou, fez medicina, formou-se, né, em medicina, e aí foi começando a achar algumas coisas que ele não estava muito satisfeito com a medicina tradicional.
E começou, no traduzir dos livros que ele fazia para ajudar a família, ele descobriu uma matéria médica chamada Matéria Médica de Cullen, onde tinha várias plantas e tal. E ele descobriu, ficou curioso, que o efeito de uma das plantas, chamada China officinalis, o efeito dela não se dava, não era por ela ser amarga, né? Por ela dominar a febre. Tinha algo mais nessa planta que foi usada por uma condessa no Peru na época, e essa condessa tinha os sintomas de febre palustre na época, né? Então, ele começou a raciocinar e dizer, não é só por causa da febre, e não é só pelo amargo, e não é só porque tem o efeito vermífugo. Tem alguma coisa a mais. E aí, ele acompanhou esse quadro dessa condessa, e o que foi que deu a luz nele, né? Ele disse, eu vou usar essa planta em mim mesmo. E ele experimentou a China nele mesmo e desenvolveu sintomas que a condessa estava apresentando. Sintomas de febre palustre. Febre, calafrio, prostração, palpitação. Então, tudo que ele teve estando são, a condessa estava apresentando. Então, foi que ele descobriu nesse primeiro momento que o que fazia a doença no homem são curava o homem doente. Isso já é a primeira ponta do primeiro pilar da homeopatia, que é curem os semelhantes pelos semelhantes. Aquilo que faz adoecer é aquilo que faz curar. Isso é a similitude? Isso pode ser chamado de similitude? Eu achei lindo o nome similitude. É bonito, né? Já é o primeiro passo da lei dos semelhantes. E só tem lei de semelhante se tiver similitude, lógico. E me diga uma coisa, então a senhora não, o mundo considera um sábio, que abriu a porta, né? Para esse novo, porque um novo, vírgula, mas assim, que trouxe essa, digamos, essa troca, né? O mesmo remédio para as pessoas. Meu pai falava assim, engraçado, o mesmo remédio que cura, mata. Ele falava isso engraçado. Mais ou menos. Né? Mais ou menos isso. Quando tomava sem muita indicação. Exato. Então, assim, a difusão pelo mundo, né? Assim, então, a senhora tem, assim, a informação, que país mais, diante dessa informação, qual é o país que mais usa a homeopatia? A senhora sabe? Assim, tem precisão dessa informação? Ou a gente, ou as pessoas, ou não tem muita divulgação? Os mais, né? A gente vai botar assim. Mas sim, deixa eu dar um segmentozinho nessa lei do semelhante. Sim, então, ele teve essa me interessou, achei linda. Exato, para ver como chegou ao remédio. Porque aí ele fez esse experimento, mas aí quando o efeito passava nele, ele aí ficava bom, porque ele não estava doente. Aí ele pegou, testou de novo. Tomou, fez o sumo da planta e tomou de novo. E aí também desenvolveu os mesmos sintomas. Então já estava mais do que claro que aquilo que, numa menção, causava sintomas, podia curar um doente. E ele foi desenvolvendo, ele teve a sorte de morar numa aldeia de mineiros, e aí ele estudou muita química, ele conhecia bem a química, ele trabalhou numa farmácia, e aí ele foi o quê? Dinamizando, sacudiu esse remédio, ele viu que ficava mais potente. Então já via que o remédio era diluído e dinamizado, ele era trabalhado, e teve a sorte que aí ele casou com a filha do dono da farmácia. E aí o caminho foi feito. Simplesmente fantástico, né? Simplesmente fantástico. E aí ele, desenvolvendo essa similitude, como você gostou da palavra, a lei dos semelhantes, em 1796, é denominado o ano do nascimento da homeopatia. 1796. Então, você vê, ele nasceu em 1755, em 96 já estava desenhada a primeira lei, né? O primeiro pilar, como eu chamo, da homeopatia. Aí depois vem dinamizações, remédio único, diluições, que isso são técnicas que são feitas até hoje
nas farmácias homeopáticas, que são as farmácias próprias, digo sempre, para preparar os remédios tem que ser farmácias homeopáticas, né? E aí Sim. segue toda a farmacotécnica que tem que ser seguida mesmo. Mas de E onde me vem o diga, remédio, você me perguntou. Ele vem de três é, origens: reino animal, reino vegetal e reino mineral. Claro que o reino vegetal é o mais amplo, né? São mais plantas que os remédios hum, são feitos. Mas existem também remédios feitos com sumo de alguma coisa de animais e também dos minerais, a trituração dos minerais. Então, é muito bonito. A homeopatia é simplesmente bonito. Eu também não né? sabia. Eu sabia dos Fantástica. minerais e dos vegetais. Não sabia dos animais, não. Interessantíssimo. Bem interessante. E assim, do que país é que hoje está assim, usando a homeopatia com, né, com mais, digamos assim, usando mais? É, Bom, que a gente, não é o mais, né? São os mais, né? os Hahnemann mais. teve muitos seguidores, né? Ele conseguiu vários alunos e com os alunos eles se tornaram pesquisadores também. Então, os próprios seguidores dele se tornaram grandes homeopatas. Nos Estados Uhum. Unidos, que até hoje é bem plantado, né? Porque teve Hering, que foi um aluno dele excelente e que seguiu e divulgou a homeopatia nos Estados Unidos, na Espanha, na Argentina. Tive até o privilégio de conhecer um professor da Argentina, excelente também. Da França, Alemanha, já falei, Brasil. E quero atentar para uma curiosidade boa: a Inglaterra, Ah, certo? A Rainha Elizabeth, eu falo tranquilamente no nome, porque ela já divulgou isso e divulga sempre. Sempre se tratou pela homeopatia. E eu tive o privilégio de conhecer o médico dela aqui em Salvador. A doutora Maria que Amélia, uma vez, legal! trouxe para um congresso. Doutor Peter Fish. Pena que E o não está mais entre a gente. interessante que ele, digamos, e ela, né, a rainha, ela tem vida longa, né? É Tá, justamente o que eu queria falar. Vida né, tá longa, sempre se lúcida, apresentando bonita, saudável. né? Bem-humorada. Os filhos Sim. também, né? No histórico que eles sempre usaram também a homeopatia. Então, a É. homeopatia é real. Real no Que, sentido de real mesmo. vamos correr para a homeopatia, galera. Que o negócio tá bom, não. E assim, eu queria saber a diferença, para quem está assistindo em casa, já que a homeopatia pode ser feita, né, do animal, vegetal e mineral, qual a diferença entre a alopatia e homeopatia? Claramente. Por quê? Basicamente, Sim. por exemplo, a homeopatia, o exemplo básico mais é esse. A homeopatia lida com semelhanças. Então, a gente vai usar um remédio de semelhança. A alopatia faz antitérmico, é contra, não é contra a doença. E a gente não, é Uhum. como se fosse na mesma trilha do que foi apresentado. Ah, Antitérmico, anti-inflamatório, antibiótico, isso é alopatia. Eu é acho uma que oposição. Tá com febre? não, Passa. é isso que eu queria dizer. Não é uma oposição. Eu acho que as duas andam sempre juntas. Devem Não, eu andar falo juntas, assim. né? Eu falo no sentido assim. Se é um antitérmico, é para tirar aquela febre. E a Exatamente. homeopatia, ela faz um. Aumenta a defesa para que o organismo jogue fora a doença. E na alopatia vai no contra o germe, no contra a febre, entendeu? Você Entendi. entender, porque não são antagônicas, elas Entendi. podem Então, andar juntas. vamos repassar para quem está assistindo aí. A alopatia, ela vai contra a doença, ela vai atacando ali. E a homeopatia pode dizer que ela fortalece o indivíduo e Para que ele a mesmo é doença que vá embora. dá conta. É, Muito bom. exatamente. O organismo vai reagindo, é essa a história. Sim, Reagindo cada vez mais. Por isso que a história tem que ser bem feita. Porque você tem que sim. sentir aflorar o remédio do paciente. Ou os remédios que naquela hora ele está lhe pedindo. Às vezes ele lhe dá de bandeja, entendeu? Então ele passa para a gente isso. Eu Basta ter estou um bom assim, contato. encantada. É uma aula. Eu estou feliz, feliz, feliz. Sou a aluna mais aplicada de hoje. E assim, eu estou encantada. Imagina a senhora que já trabalha com isso. E aí, conte aí. Aí a senhora, com esse encantamento, a senhora
materializou a homeopatia? Eu sei que a senhora, né? A senhora tem quantos filhos? É uma 3. pergunta para me. Quantos? Três? Eu achei que É. a senhora tivesse quatro, porque alguém me falou que o seu quarto filho é o seu livro. Homeopatia, a ciência do Zetadal. É uma brincadeira para os meninos, viu, meninos? Olha aqui, meu filho. Ah, esse pode Muita ser gente que está considerado aí seu quarto conhece, filho? viu? Como Muita é? gente que está aí conhece, Ai, que tá? legal! Muito Depois eu vou bom. mandar o seu, viu, Socorro? Ah, que Ave Maria! Eu vou buscar que eu vou virar, eu vou buscar que eu vou virar sua paciente, paciente da ginecologia, que eu não sou besta nem nada. Então, assim, materializou essa trajetória com o livro, porque eu sei que a senhora já deu aula, a senhora atende consultórios. O livro, de onde veio todo esse desejo de colocar essa sua caminhada toda num livro? E vamos fazer comercial do livro, que a gente tem que. O que é bom tem que ser divulgado, as pessoas precisam conhecer. Como foi? Como foi essa gestação e parto aí desse quarto filho? Veja bem, durante toda a minha vida, eu sempre rabisquei alguma coisa mais ligada assim a um contozinho, uma poesiazinha, uns poemas de adolescência. Eu sempre gostei. Mas quando a questão do livro de homeopatia nasceu, porque quando eu ensinei no curso, como eu disse a vocês, logo que eu formei, Maria Amélia me convidou para eu dar algumas aulas soltas, e nisso eu fiquei dando aula sempre, no curso de pós-graduação para homeopatia, para médicos, médicos veterinários, né, dentistas. Então, isso faz a gente estar sempre atualizado e tentando estar mais. E aí, muitos dos colegas que eram, no caso, alunos do curso, graças a mim, indicam alguns livros de homeopatia, e tem vários livros bons, de vários autores, mas muita gente começou, tipo, incentivar, e os próprios pacientes da clínica, que eu acho que mais ainda. Eu queria ler alguma coisa de homeopatia, mas não queria uma coisa muito técnica, né? Eu não sou médico, outro dizia, eu não... E aí começou, e aí a luzinha começou a acender para que eu pudesse escrever alguma coisa desse conteúdo que eu já tinha em mãos. Porque essas aulas, né, já amontoavam muitas coisas nas minhas mãos, e eu guardava todo aquele material. Foi aí que um dia lá eu comecei a escrever e nasceu o quarto filho, que foi lançado no dia 26 de julho. Ele fez agora 7 anos, de 2013. Parabéns! Parabéns para esse quarto filho! E por que o título Homeopatia, Ciência do Ser Total? Porque E ele justamente a aniversariou gente tem agora, que né? pegar, exatamente, a gente tem que pegar. Eu fiz assim uns 5 títulos e fizemos tipo assim, uma votação com as pessoas que estavam me ajudando é, na complementação do livro. Quem estava Certo. fazendo a correção, né? Outra pessoa que estava fazendo sugestões também, que eu sei que está aí nos ouvindo agora, né? Dinorá e Vânia, que também me incentivaram muito, Vânia né? colocou Dinorá foi no aqui que a mãe lançamento. dela só se trata com homeopatia e diz que quer Não viver toma igual a nada. rainha. E não quer tomar nada se não falar comigo. Então, já tem pacientes, graças a Deus, assim. Dinorá é uma delas. Ela está dizendo Então, aqui, Vânia, ó. Vânia está mandando um recado aqui dizendo que a mãe dela quer viver a idade da rainha. mais ainda, Também acho. mais ainda. Então pronto. As coisas vão fluindo dessa maneira. O livro nasceu. Foi uma noite linda. O lançamento do livro foi na Associação Baiana de Medicina. Amigos, pacientes, colegas. Foi uma coisa linda. Então, me despertou mais ainda para a literatura. É essa junção aí que eu quero fazer. Eu já Sim. gostava de ler, escrevi alguns rabiscos bobos, poemas pequenos, mas o livro, né, deu essa estrutura, e que foi daquilo que eu mais gostava e que gosto, né? Nasceu um livro de homeopatia que pode ser lido por qualquer pessoa. Tem alguns capítulos um pouquinho mais técnicos, mas são poucos. Eu fiz questão
e tem um que eu fiz quase que especial para as crianças. O Eu pessoal pego está as perguntando figuras, aqui, ó. Eu vou ter que cortar para não perder isso aqui, que as mensagens sobem. O pessoal está pedindo contato, pedindo, querendo saber como faz para adquirir o livro. Está cheio de perguntas. E aí, tem um o livro para livro é... criança também? Como é isso? Não, veja bem, eu fiz um capítulo que as Dentro do crianças livro. maiores, dentro do livro, porque eu ia falando, eu faço uma similitude das figuras do Disney, da Disney, né? De Walt Disney, com o Sim, temperamento das pessoas. Então, isso legal. ficou muito ilustrado, ficou muito legal. Então, as pessoas se identificam, uma pessoa mais temperamental, né? Uma pessoa mais calma, com aquelas figurinhas da Disney, Bom. porque eu li muito o Walt Disney quando eu era criança, então eu conhecia o temperamento do Dr. Pardal, entendeu? Cada um deles, por exemplo, o Guinho, o Luizinho, cada um deles, a Mônica, Olha, enfim, vai ter que cada um. escrever outro livro para botar mais um pouquinho um capítulo para os netos. A senhora está com um semblante assim de ternura por esses filhos, os quatro, né? Os três e mais esse aí. O pessoal está pedindo aí, ó. O pessoal quer saber como adquirir, quer o contato. Quem está aí assistindo a live, a senhora autoriza a botar o contato da senhora? Onde é que consegue o livro? Como consegue o livro? Olha, no momento, pode ligar para a clínica e minha secretária diz como adquirir o livro. Eu tenho alguns Não, olha, exemplares, né, que ainda estão lá. Vânia tá aí como Nana Santos está colocando. Já está colocando Sim, direitinho. Coloque, Vânia, por certo. favor. Pode ligar para Coloque lá que direitinho, porque as pessoas estão perguntando e é sim. melhor que a informação venha com a live, que é para a gente não, para as pessoas, né, não ficarem angustiadas sem conseguir. Então, aí na live, que Não, depois não até eu vai vou pegar. ficar sem, de jeito nenhum. Vânia, pode Pronto. colocar o número, né, já que você autoriza também. E aí o Claro, a pessoal senhora. liga para minha A, secretária e a aí live é a vai senhora. adquirir. Ninguém vai ficar sem o livro. Pronto. Ai, graças a Deus. E homeopatia e imunidade, a senhora falou, já até falou agora há pouco, né? Já quando fez a diferença entre alopatia e homeopatia. A imunidade, toda doença pode ser tratada com homeopatia? A senhora Regra geral, principalmente, sim. a senhora que Regra trabalhou geral, muito sim. tempo, a senhora que trabalhou muito tempo na parte de oncologia, pode me falar alguma coisa sobre isso? Veja bem, eu trabalhei muito tempo como oncologista inicialmente, depois que eu trilhei para a homeopatia. Teve uma ocasião que eu fiquei, de manhã eu trabalhava numa UTI e de tarde eu trabalhava no consultório. Então, de manhã eu trabalhava como oncologista e de tarde eu já era homeopata. E isso, algumas pessoas perguntavam, como é que você faz as duas coisas ao mesmo tempo? Eu dizia, não. De manhã é uma especialidade e de tarde é outra. Mas depois eu fui agregando as duas e tem um capítulo do livro que eu boto, oncologia e homeopatia. O que é que elas podem ter em comum? É justamente aumentar a imunidade do paciente. O que é que a gente pode fazer? Não existe Legal. milagre nisso, hein, gente? Mas é Não. toda uma ciência baseada em E toda fatos, uma né? continuação, não é isso? Tudo, né? Uma, É uma uma ciência continuação. reconhecida, Sim, eu então ela lembro pode até. ajudar. Exato. Como algumas Me pessoas, permita aí às vezes, eu já me vi numa situação com meu filho, ele tinha problemas muito sérios respiratórios, e aí eu me vi num desespero, alguém me ensinou, falou assim, olha, você vai lá, lá na Pituba, tem uma, na época, né? Na Pituba eu saí aqui num sufoco danado, que eu estava ainda aprendendo a dirigir, e fui, meti a cara, peguei carro, e fui lá na Pituba e comecei um tratamento com meu filho. E, por incrível que pareça, eu diminuí, porque foi feita uma pesquisa e uma sequência. E eu diminuí as idas, porque eu percebia, mesmo eu sou professora, todas as profissões passam por um professor, mas eu não sou médica, eu não sabia. Mas quando eu colocava ele no colo, que ele estava no hospital tomando nebulização,
e aquela nebulização com os corticoides, eu vi a blusinha dele, era como se acelerasse o coração. E eu comecei a ficar com medo. Aí eu parti para a homeopatia, né? Então, assim, eu percebi que eu diminuía, que eu vivia correndo para a Aliança, São Rafael, era qualquer hora da noite. E depois que ele começou a fazer a homeopatia, eu mesmo percebi que reduziu. Só que eu ficava imaginando, mas meu Deus, será que está dando certo? E hoje, com esse esclarecimento da senhora, eu vejo que deu muito, muito certo. E eu falei para ele, ele já está todo empolgado. Já quer o endereço, que já quer retomar, que ele deu realmente uma pausa, porque a médica que atendia ele foi embora do Brasil. E aí a gente ficou meio que sem uma referência. Hoje, eu indico, super indico. Doutora Graça Mora, eu não iria para outra. Me perdoe os outros homeopatas. Mas, assim, vendo que a senhora tem uma história materializada em aulas, materializada em atendimento, fazendo essa ponte, né, em grupos de palestra, pesquisa, e também na sua clínica, escrevendo um livro, ver que a senhora teve todo o cuidado, teve um cuidado mais que especial com a sua carreira, com a sua profissão. E aí, partindo disso, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando foi que aconteceu? Tem que ser agora na sua vida? O tem que ser agora foi justamente como eu lhe disse. Eu estava na parte de oncologia, quando essa minha primeira filha tinha essas crises fortíssimas, eu saía correndo, como você disse aí também, que fazia o mesmo, para dar um atendimento durante a madrugada, porque eram as crises de respiratório que tinha que ser emergencial mesmo. E aí foi quando essa colega minha sugeriu que eu fizesse homeopatia. Então, eu tenho que ser agora homeopático, foi esse momento. Só que segue agora, todo momento é homeopático para mim. Porque, como diz um escritor, Vitocas, ele diz, o homeopata em qualquer situação, ele é um médico homeopata. Ele tem que ser um médico homeopata. E é assim que eu tenho seguido a minha vida. Então, eu tô, não tem que ser agora sempre. Bom, e doutora Graça, né? Eu quero primeiro parabenizar, ainda não terminou, não. Nós ainda temos 8 minutos. Eu quero parabenizar a senhora por muita coisa e agradecer também por a senhora ter aceitado o meu convite. Mas dizer assim, a doutora Graça tem pessoas referências na sua vida que a senhora gostaria de citar aí? Pessoas que acompanham a senhora, seguidores, amigos, porque depois eu quero ver se a senhora deixa mensagem para alguns. Mas agora sim, nessa sua trajetória, fora a doutora Maria Amélia, que Papai do Céu dê um conforto à família e que coloque no lugar em retiro alto. A doutora Graça Moura tem uma caminhada aí. Essa caminhada, que pessoa, vamos começar com mulheres. Que mulheres foram referências para a senhora? Pode ir da mãe para a vida. Eu vou Essa, fazer isso aí essa é a no surpresa. global. Eu apertei essa, No né? global. Não, de jeito nenhum. É porque as coisas aí vão acontecer no global. Tem uma frase que eu digo sempre assim, quando você diz quais as pessoas de referência, antes de mais nada, são meus pacientes, né, que fazem parte da minha vida de um modo geral, de um modo global. Em primeiro lugar, também minha família. Isso é mais do que Claro. lógico, é a referência principal. Todo homem tem que ter sua base família. É ele que dá a Sim, estrutura, que dá o lastro. Tirando isso, sua profissão, você tem que gostar do que faz, né? Tem que gostar do sim, que faz. E eu digo sempre uma frase: tenho amigos que se tornaram pacientes e pacientes que se tornaram amigos. Então, tem muitos aí de vocês que estão aí na telinha, alguns que eu estou vendo o nome, que eram só pacientes, outros são meus amigos também. Né? Ao exemplo de Dinorá e Vânia, eu estou falando porque são conhecidas aí de você, o pessoal Lauro de Freitas, onde já fiz uhum, muitas palestras que Dinorá me chamou, por isso que eu menciono também o nome dela. Então, não é uma coisa somente a nível de consultório. Agora, eu sei sim, separar bem isso. Dentro do consultório é o paciente, depois os amigos.
Então, essa estrutura toda, né, de tudo, a referência geral é a minha vida no geral, meus amigos, minha família, meus amigos, meus pacientes, né? Deixa eu Agora, eu falar. tenho que ter uma brechazinha só para fazer uma pequena homenagem rápida a Maria Amélia, né? Doutora Maria Amélia Soares da Cunha, que foi realmente a pessoa mais importante em homeopatia na Bahia. Ela vem de uma família de estrutura toda montada na homeopatia, que defendeu várias coisas. Ela foi tão corajosa, eu digo sempre, quando eu descrevo ela, no meu livro tem A Dama da Homeopatia. Eu descrevo o perfil dela, a coragem que ela tinha de enfrentar a homeopatia. Eu aprendi muito com ela. Então, ela sabia enfrentar as dificuldades com muita simplicidade. Era uma pessoa simples e de uma potencial que eu sempre digo, era uma enciclopédia homeopática. Nunca deixo de falar isso de Maria Amélia. Então, eu queria prestar esse pequena homenagem a ela, que nos deixou no dia 14/5, agora nos deixando muita saudade, mas o passo a passo que eu convivi com ela, eu aprendi muito, muito, e vou pegar o gancho do que você disse. Essa sua médica, homeopata, que hoje não mora no Brasil, é minha amiga, e disse, Graça, quando ela faleceu, você agora tem a responsabilidade da homeopatia na Bahia. Eu disse, não, isso é muito, não sou eu só. Tem vários homeopatas bons na Bahia também. Mas ela falou assim porque nós trabalhamos juntas. Eu, Maria Amélia e ela. Então, essa responsabilidade agora é sua, mas não é minha. É nossa, de quem quer trilhar com a homeopatia e fazer o que é certo. Então, E- essa pequena homenagem a Então, Maria Amélia que vai ficar para sempre. É eu minha referência agradeço. homeopática e vai ser sempre, vai ser sempre. Ai, então, graças a Deus que eu fui assim também, estava com uma pessoa maravilhosa. Essa pergunta não estava na programação, mas é uma coisa que eu faço sempre, né? Tudo na minha vida eu boto primeiro as mãos para o alto, já coloquei antes de começar a live, tudo nas mãos de papai, que papai é Deus, e eu tenho essa questão. Posso arriscar fazer uma pergunta que não estava nem pensado em Claro, programar? sem Na problema. questão, a fé, como é que a senhora trata a questão da fé na sua vida? Pode ser na profissional ou na sua vida, mesmo na sua caminhada. Sem fé não há solução. Sem fé não há esperança. Sem fé não há nada. Vou dar uma dica. Piquititica. Eu tenho um segundo livro, mas não é pauta para hoje. Mas você falou tanto de fé que eu tive que abrir e falar. Eu tenho um livro chamado Tramas Poéticas e tem um poema chamado Fé. Então, gente, sem fé, o ser humano não pode ficar de pé. Deu até uma rimazinha. Então, a fé é tudo, né? A fé é tudo na vida, o homem trilhar com muita fé em tudo que faz, né? Acreditar naquilo que faz, naquilo de um superior que nos rege aqui. Sim. Então, nós estamos aí. Eu quero fazer uma pergunta, e essa pergunta sempre é marco nas minhas lives. Que mensagem, doutora Graça Moura, homeopata, deixa para as mulheres que estão aí? Tem gente que fica assim muito sofrido porque reincide em problemas de saúde, toma um remédio, daqui a pouco continua doentinho, ou está desanimado por questão de, né, isolamento, ou tem medo de ir para médico, essa coisa toda. Que mensagem, doutora Graça Moura, mulher forte, empoderada, escritora, é, homeopata, com a responsabilidade grande hoje, que é disseminar a homeopatia em Salvador e na Bahia, já que o marco da homeopatia era a doutora Maria Amélia, a senhora e mais alguns. E a senhora aí com toda essa pesquisa, não pesquisadora, não é isso que eu quero falar, essa pesquisa para poder fazer esse livro, com todos esses anos, 25 anos né, de ensino, com esses trabalhos que a senhora faz também voluntário, com esse atendimento personalizado, que cada um é um,
que a doutora Graça Moura deixa para as pessoas que estão assistindo, para os amigos, seguidores e curiosos, que a gente... Eu estou curiosa sobre tudo agora. A homeopatia agora vai virar o livro da senhora, que eu ainda quero dar uma puxadinha, vai virar um livro de cabeceira, né, depois da Bíblia. Fique à vontade. Que mensagem a senhora deixa? Não posso deixar de falar rapidamente sobre essa questão do que estamos passando agora, essa pandemia. Sim, Então, muitas pessoas ficam, normalmente, isso é normal, com medo do porvir, medo da morte, perda de alguns familiares, perda de amigos, né? Essa insegurança que as pessoas estão sentindo, que chega às vezes a gerar angústia e até alguns lances de depressão. Não quer dizer que tenha que ter, mas pode surgir. Então, o que é que a sim. homeopatia? Insônia, viu, gente? Nesse contexto da pandemia, muitas pessoas estão com insônia pela própria vivência que a gente está tendo de isolamento, não pode isso, não pode aquilo. Então, a homeopatia pode ajudar nesse contexto emocional, né? Dando uma tranquilidade maior, dando mais, né? Vamos dizer assim, um levante, né? Para que as pessoas tenham mais disposição para as coisas, tenham um porvir mais bonito, vejam as coisas com mais, vamos dizer assim, as coisas não só do ponto de vista negro, como está aí, não, tem que ver que vai melhorar, que as coisas vão Tem que passar, não é uma acreditar coisa. que vai passar. E que nós... Aí é que entra a fé. E também tem que se cuidar. Então, a Sim. medicação homeopática entra fazendo essa parte, aumentando a imunidade. E como é que aumenta a imunidade? Dando equilíbrio à força vital, que é a força vital que desequilibra quando a pessoa não está bem de saúde. Então, é tentar retornar esse equilíbrio da força vital para poder a pessoa voltar à sua normalidade. E a todos, diante disso, do que a homeopatia pode fazer, né? E para as minhas amigas aí que perguntaram, a Vânia ou a você, todas, a Tem muita gente aqui curiosidade perguntando. da ginecologia homeopática também pode Não ligar só para da a clínica. ginecologia, não. Estou perguntando muita coisa, mas fale aí, fique à vontade. Mas eu estou focando porque você pediu, né, também que Sim, dissesse, fazer também, porque o emocional também vem na época de menopausa, né, na menarca, quando a mocinha está começando, e mais ainda na menopausa. O respaldo também homeopático na menopausa é super interessante, é muito legal mesmo. As e, respostas da doutora Marlene eu vejo porque às vezes a gente tem pacientes em comum. A e minha tem pessoas mensagem, que têm muita resistência à homeopatia porque acham que é um tratamento muito caro, que parece pelo as pessoas. contrário, Pois, não, não fi- existe. fique à vontade Aí para não. tirar essas dúvidas aí. É um tratamento muito barato, até digo. Hein? Nada de caro. Né? É um Pois é. tratamento que pode ser duradouro, depender do quadro. Se o quadro já for crônico, pode durar mais tempo, mas não é. É muito mais acessível do que qualquer outro. Né? Os remédios E são a de senhora custo também bem. atende convênios lá na clínica? Atendo convênios e para os pacientes que não têm convênio, não têm condição nenhuma, eu abro um espaçozinho dia de terça-feira para atender a população carente. Gente, Aí é só vamos, ligar para a minha vamos, secretária para todo saber mundo o que tem horário convênio. reservado. Agora, ó, todo mundo que tem convênio e tem condições, vá segunda, quarta, quinta, sexta. E deixa para as que Não, realmente, não. né, não tem. É um espaço que eu tenho dentro da terça. Depois Sim, eu vou e volto a atender os convênios, normal. Mas eu tenho que dar uma pronto. brechazinha para quem não tem nada. A Se gente a tem que fazer pessoa um ligar pouquinho. nesse número, mostre de novo o livro aí para o pessoal. Alguém mandou me perguntar aqui no Zap, tem gente falando, mande mostrar o livro. Homeopatia, ciência do ser fatal. É lindo a capa. Eu escolhi até uma blusa toda cheia de Você está natureza. bem homeopática. Eu gostei do desenho verdes aí. Está bem no Amo! clima. Bem no clima. Doutora E a mensagem Graça, é: diga. vamos manter o equilíbrio da força vital, o que a homeopatia puder fazer, faz, né, para que a gente tenha uma sobrevida boa, pensar em manter bem a vida. E a você e a todos que estão me ouvindo, eu desejo muita saúde, muita paz e muita fé. Grande abraço.
Eu quero dizer a todos, aguenta só um minutinho, quero dizer a todos que foi uma honra, né, que a senhora ter participado da minha live. Essa live foi para a promoção do outro, sempre importante. É, o que é bom precisa ser divulgado. A gente, eu estou divulgando aí. Nana Santos já divulgou o contato, vai ficar na live. Que as pessoas busquem fortalecer sua imunidade, busquem se cuidar, cuidar da saúde física, da saúde mental, né? No caso que já envolve o físico, e da saúde espiritual. E vamos buscar a homeopatia também para fortalecer a imunidade. Estamos, né, com essa pandemia aí, e não é o caso aqui agora, mas se a gente tiver com a imunidade, me corrija, doutora Graça, se eu estiver errado, mas se a gente tiver com a imunidade alta, certamente qualquer doença, não só pandemia, qualquer doença, ela tende a o organismo dar conta de que ela que ela não tome conta. Seria assim, doutora Graça? Ou eu falei errado? A gente fica mais defesa, não é 100%, né? Não existe um ser humano que nunca adoeceu, mas adoece muito Eu menos quero mesmo, viver mais do que a não rainha da tenha Inglaterra, é dúvida. claro. Então, pronto, você já está na fila, você de Noraide, etc. Vou Entendeu? ligar. Então, a questão é essa, aumentar a imunidade, equilibrar sua força vital, você, ou quem for, com o tratamento homeopático, a tendência é adoecer muito pouco, né? Porque não existe 100%, ó, usando homeopatia não vai adoecer, não existe isso. Mas os próprios pais relatam nas crianças que deixam de ir na emergência, que nunca mais precisaram, que estão bem. Então, essa história se repete no consultório e sempre está melhor, graças a Deus. E a senhora, além de querida, ainda é tramas poéticas. Amei, gravei, porque eu adoro poesia. Não tenho muita habilidade para poesia, não, mas gosto e da sonoridade me deu assim uma leveza de pensamento. Nossas lives acontecem todas as terças-feiras, às 18 horas. A intenção da live é a promoção do outro, trazer pessoas que têm uma referência. Várias pessoas estão aí e as pessoas que estão aí, esse foi um presente, meu presente para vocês. E dizer, doutora Graça, que eu só posso pedir ao Papai do Céu que cubra a senhora e sua família de bênção e proteção, que nesse retorno ao trabalho, que vai ser muito mais, digamos, né, a senhora vai ter um pouco mais até de trabalho, né, porque precisa desse cuidado todo, mas pela sua maneira de cuidar do seu paciente, um atendimento personalizado, todos podem agendar, porque onde tem trabalho sério e comprometimento, existe cuidado, existe amor, existe Deus, existe vida. Só agradecer. Fica à vontade para agradecer sua família também. Parece que hoje é aniversário de alguém na sua família, porque Júlio, Sim, tá, é. fica à vontade. Deus parabéns. A senhora é a Você caixinha de adivinha as surpresa. coisas, né? Meu de olho. É, como eu falei, teve o aniversário do livro, que foi dia 26 de julho, né? Que ele fez 7 anos. E você, acho que você adivinha, hoje é aniversário do meu filho, né? Então, Que papai do coincidentemente, céu. obrigada. Esse daí é o filho número qual? Número 2, Então, o filho número 2 e o livro aniversário em julho. 26 e 28 de julho. Parabéns, doutora Graça. Foi uma honra. Uma honra. Agradecer demais a todos que estão assistindo. Parabéns, saúde e vida longa para seu filho. E que todos nós que estamos assistindo vivamos mais do que a rainha da Inglaterra. Vamos buscar homeopatia. O povo está aí, ó, agitado. Nana Santos colocou aí todas as informações. Um beijo, querida. Obrigadão por esse presente. Ganhei meu dia, minha noite e os dias que virão pela frente. Tenha certeza que eu estarei na fila para ser atendida por a senhora e pela outra médica. Faz parte da minha
Eu tô agitada, eu sou muito agitada. Eu tô precisando de um remédio para me Aí eu acalmar. já estou fazendo o seu perfil. Mas fique calma, você vai ser atendida, né? Tranquilamente. Eu quero aproveitar minutinhos aí para agradecer a você o convite, né? Agradecer também a Vânia e Dinorá, que reforçaram muito esse convite para que a gente se conhecesse, e foi muito legal, um bate-papo muito prazeroso. E a resposta de quem me pediu se eu atendo em outro lugar, eu vou dar agora. Eu atendo numa clínica aqui na Centenário, chamada Centrocem. Se depois as pessoas quiserem o número também, por ser mais perto para quem mora na Barra, Graça, etc., pode pedir a minha secretária no telefone que Vânia está aí sugerindo. Viu, Disponibilizando. gente? Nesse Agradeço número muito a já todos. consegue. Já Eu quero consegue falar. abrir um parêntese, que eu sempre faço isso antes. Lá eu estou na gestão de uma escola, a Escola Gregório, e lá nós temos alunos da inclusão, são 3 turmas. E aí nós temos os meninos da inclusão lá, são protagonistas. Diego está assistindo aí, quero mandar meu beijo. Diego é o nosso menino da inclusão, é o vice-diretor do turno matutino. Daniele é a vice-diretora do vespertino. Matheus é supervisor e assessor. E nós estamos aí, cheio, eles, Karine é a minha assessora de multimídias. Esses meninos que estão mandando um beijo para a senhora. Mandaram no meu zap. Diga à doutora Graça que nós, da Escola Gregório, estamos mandando dar os parabéns para ela. Que coisa linda. Eu amo a inclusão e eu acho assim bem massa eles estarem aí, ó, do começo ao fim, né? Então, só agradecer, tudo de bom. Querida, hoje é aniversário do seu filho, aproveite, estenda meu abraço para ele e que vocês tenham uma noite de comemoração. E obrigada por a senhora ter escolhido a homeopatia para cuidar da gente, que certamente vamos ter vida longa. Beijo no coração. Palavras finais sempre para o convidado. Fique à vontade. Muito obrigada novamente, né? Muitas vezes. Obrigada também por você ter lembrado, né, do aniversário do meu filho. Comemoração não pode ter, porque nesse período de pandemia, comemoração é de coração. Eu agradeço você já ter mandado e várias pessoas aí que eu já vi que o conhecem. E agradeço os parabéns que estão me enviando aqui. Muito obrigada a você e a todos que me ouviram. Estamos aí juntos. Juntos Um dia a gente sempre. volta com tramas poéticas. Quando quiser, querida, a casa é sua. Junto sempre, papai do comando. E a semana que vem eu vou anunciar a próxima live. Beijo no coração de todos e até lá. Tchau, tchau. Tudo de bom e seja feliz com suas lives, porque você Amém, tem um doutora astral Graça. excelente. Siga assim. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.